positiva, né? E a gente até falava um pouco aqui, né, Geninho, quando foi questionado a participação aqui na sala de imprensa. Daqui a pouco o Geninho vai estar chegando aqui para avaliar, depois de um bom tempo, poder fazer uma avaliação de uma vitória dentro de casa. Amanhã estaria completando 2 meses que o Avaí não vencia. E hoje venceu e convenceu. E dentro de um esquema que você resolveu mudar para o jogo de hoje, né, Geninho? Você mudou para 2 zagueiros, a gente teve que puxar um pouquinho lá para a semana passada, você já treinava isso na terça-feira e acabou botando em prática no jogo de hoje. Eu acho que fundamentalmente o importante foram os 3 pontos. Acho que nós jogamos contra um adversário difícil, não é à toa que o Vila estava em 3º lugar. O Vila tem a melhor defesa do campeonato e comprovou isso, porque hoje é um time muito bem encaixado, joga com as 2 linhas muito perto, os atacantes pressionando a saída de bola, dificultando bastante, tanto que nós tivemos as nossas melhores chances um pouco mais organizadas, nos primeiros 20 minutos. Uma bola enfiada pelo Marquinhos, uma penetração do Renato, e depois uma bola que o próprio Marquinhos cabeceou, depois o Renan chutou, o goleiro fez 3 defesas. Um jogo complicado porque é um time que tinha, fora essa marcação, um contra-ataque muito rápido. É um time que joga por uma bola, né? O histórico do Vila era assim. É um time que marca bem e que faz poucos gols. Isso proporcionou essa mudança de esquema, né? Eu sabia que não era um time que vinha com tudo para cima de mim. Acompanhando o adversário, eu sabia que era um time que mais me esperava, mais retraía do que vinha para cima de mim. E ele não jogava com praticamente 2 centroavantes encaixados em cima da minha linha, ou 3. Eles usam quase que um 4-4-2, mas com só um centroavante fixo. Então eu não precisaria do 3º zagueiro, o 3º zagueiro ficaria obsoleto, né? Ele só entrou no final porque aí sim, ele enfiou 2 atacantes, até 3 atacantes, né, no final. Mas me proporcionou essa oportunidade que nós tínhamos trabalhado. Eu acho que você vai ter que ter alternativas dentro do campeonato, dependendo do adversário, porque agora nós estamos numa fase decisiva e você vai ter que usar todas as suas armas para tentar as vitórias. Gostei, foi a primeira vez. No começo ficou claro que o time não estava habituado a jogar assim, né? O time estava meio desencaixado, o Guga não se achava dentro de campo, ele e o Renato trombando, nós não tínhamos, como não tivemos quase que o jogo todo a jogada de fundo. Se você for ver, hoje nós atacamos muito menos. Hoje talvez o nosso volume ofensivo, mesmo jogando numa formação mais ofensiva, o nosso volume ofensivo foi menor. Foi menor porque nós não tivemos lado. Tanto o Capa como o Guga não tiveram aquele volume para descer. O Capa um pouco prejudicado, porque o Rômulo logo sentiu, saiu. Então aquela parceria acabou não funcionando. Mas tivemos um domínio melhor de meio campo. Eu tinha um homem a mais hoje no meio do campo do que aqueles que eu vinha jogando anteriormente. Isso equilibrou um pouco as coisas, né? Depois o time foi se ajeitando um pouco melhor na maneira de jogar. Eu acho que cresceu de produção. Foi bom, sofremos um pouquinho de pressão no final do jogo, que era uma coisa natural. Depois que nós fizemos 1-0, era normal que aí sim eles largassem tudo e viessem. Mas era um jogo nervoso, né? Um jogo nervoso, porque era o primeiro jogo do retorno, como você disse, um retrospecto muito ruim dentro de casa. Nós tivemos no primeiro turno um aproveitamento de 61% jogando fora e 42% jogando em casa. Então, para conseguir a classificação, nós temos que melhorar e tínhamos que começar já com resultado positivo nesse resultado em casa. Foi bom, acho que foi bom e me deu uma noção mais exata daquilo que eu posso fazer com esse time, né? De repente mudar uma maneira de jogar, dependendo do adversário, uma continuidade ou dentro de uma necessidade, como no final do jogo, voltar com os 3 zagueiros. Então, foi bom, foi muito bom e principalmente muito bom o resultado. Geninho, o que foi mais importante nesse período entre o jogo com a Ponte Preta e o jogo de hoje para você acertar essa formação? Porque a gente viu que na terça-feira da semana passada você fez um trabalho de posicionamento com esse esquema tático, mas não com os mesmos jogadores, né? Você colocando o Luan, colocando o Pedro Castro, justamente porque o Judson e o André Moritz estavam suspensos naquela oportunidade. O que foi mais importante nesse curto espaço de tempo entre um jogo e outro para que o Avaí pudesse ter as ações que teve, um pouco menos do que em outros jogos, mas conseguindo fazer o que você pediu? Não, eu acho que aquele treinamento foi importante, porque mesmo não estando os jogadores, eles sentiram como era o encaixe, como era a formação. E no coletivo que nós fizemos agora,
em vez de fazer um 2 toques, como normalmente eu costumo fazer, nós fizemos um coletivo de 30 minutos com a formação que iria para o jogo. Um coletivo parado, encaixado, né? E foi bem. Até que, pelo pouco tempo que nós trabalhamos a mudança, o time até que se adaptou bem. Eu acho que aquilo que eu falei, no começo era nítido que o time sentia. Eu acho que sentiu o jogo todo, somente o pessoal do lado. Esses foram os que sentiram mais. Os 2 zagueiros se comportaram muito bem, o Judson jogou mais encaixado, né? Então ali nós não tivemos muito problema, mas o Guga e o Capa, Renato, antes o Rômulo e depois o Luan tiveram um pouco de dificuldade por esse espaço pelo meio, porque a função deles era diferente. Eles não podiam descer junto, eles tinham que descer alternado, eles tinham que fechar nas costas do zagueiro. Quer dizer, uma função completamente, para os laterais, para os alas, função completamente diferente do que eles fazem com 3 zagueiros. Então era natural que nós tivéssemos alguma dificuldade. Mas o importante é que tudo foi superado e o principal, que era o resultado final, foi conseguido. Geninho, hoje você optou, né, pelo início de jogo com o Marquinhos no time junto com o André Moritz. Que avaliação você faz principalmente, né, do Marquinhos? Ele ficou praticamente 80%, acho que até 90% da partida foi só substituído no final do jogo, quando o Avaí fez o 1-0. Que avaliação você faz da participação do Marquinhos, que a gente viu ele sendo importante para contribuir com esse resultado, com essa vitória diante do Vila? Não, aquilo que eu falava com vocês já anteriormente não mudou nada daquilo que eu passava para vocês. É um Marquinhos que hoje tem algumas limitações, mas que não perdeu a qualidade técnica. E é um jogador inteligente, então o que o Marquinhos faz? Ele procura um espaço livre para jogar. Hoje você não vê muito mais o Marquinhos, aquela jogada que era excepcional do Marquinhos, talvez até uma marca registrada, que era o Marquinhos penetrar de trás, entre o quarto zagueiro e o lateral, né, se enfiando lá para dentro, o Marquinhos chegando, batendo forte de fora, tentando uma jogada mano a mano. Hoje você vê o Marquinhos fazer muito pouco disso, mas você vê o Marquinhos com a mesma técnica que ele tinha. É o que eu falo para eles, ninguém perde a qualidade, ninguém desaprende de jogar. E o Marquinhos soube usar muito bem essa técnica, fez o time andar, porque errou pouco passe, então distribuía bem um lado, distribuía bem o outro, tentava enfiar alguém numa movimentação. Teve alguma dificuldade, porque o time jogava com 2 linhas muito curtas, então ele não tinha muito espaço para enfiar essa bola. E aquilo que eu disse, jogou de uma maneira muito inteligente. O Marquinhos praticamente estava quase sempre livre. Ele saía do tumulto, recebia e distribuía. Então acho que contribuiu bem. O Moritz, tentando fazer aquele segundo volante, né? A gente sabe também a dificuldade do Moritz na transição, no vai e vem, um jogador mais pesado. Mas acho que também colaborou bem, principalmente tentando chegar bastante na parte ofensiva. Eu queria dele a penetração, também era difícil pela postura do adversário, mas acho que também contribuiu bem. Acho que se superou em algumas deficiências que tem em termos de marcação, tentou marcar, e isso é fundamental. Às vezes o jogador não é um grande marcador, mas quando ele se propõe a tentar, eu acho que ele já ajuda muito. E o Moritz tentou ajudar de todas as maneiras, na bola aérea, no chão, tentando vir ajudar o Judson na composição da cobertura na frente da área, depois tentando chegar, tentou movimentar. Eu acho que os dois foram importantes. Eu acho que o time todo teve uma boa posição. O que eu falei, a atitude do time hoje foi uma atitude de um time que queria ganhar. Passou por cima de algumas dificuldades, mas a atitude de um time que queria ganhar. Eu acho que todo mundo foi importante. Eugeninho, nos últimos 3 jogos o Avaí não tinha conseguido fazer gols na ressacada, né? E hoje voltou a balançar as redes. A gente não estava no segundo tempo, o torcedor às vezes um pouco ansioso. Pô, será que vai ser de novo aquilo? O Avaí cria chance, mas não consegue fazer o resultado positivo em casa. E aí, aos 33, 34, o Avaí conseguiu fazer esse gol. Você acredita que essa ansiedade das arquibancadas, às vezes, se transfere para alguns jogadores, e os jogadores sentem um pouquinho essa ansiedade, essa vontade de voltar a vencer na ressacada, por mais que o Avaí tenha feito bons jogos? Olha, eu acho que essa ansiedade ela não precisa nem vir da arquibancada, ela está aqui dentro, né? Todos nós queremos ganhar aqui, nós sabemos o quanto é importante você fazer uma boa campanha dentro da tua casa. E eu disse para eles, se a gente consegue jogar fora, se a gente tem um aproveitamento... O Avaí é o melhor time com aproveitamento fora de casa. É o time que mais pontuou na casa dos outros. Então, se a gente consegue, na casa do adversário, jogar contra a torcida adversária, contra o adversário de qualidade, porque nós não estamos conseguindo pontos só contra qualquer time.
Mas por que nós não ganhamos em casa? Se a nossa qualidade é a mesma. Então entra o emocional em campo, não adianta. E tem jogador, principalmente os garotos mais novos, eles sentem muito a pressão. Quando de repente eles ouvem um ou dois apupos, uma ou duas críticas, a bola começa a queimar. Ele começa a querer fazer tudo, mas não faz tudo de maneira racional. Faz tudo querendo mostrar a vontade, mas já não está mais tranquilo. Então essa ansiedade, claro que atrapalha, porque essa ansiedade já está dentro da gente. Então se ela já está ali, aflorada, de repente ainda vem uma pressão de fora, é natural que de repente o jogador, alguns, né, não todos, graças a Deus não todos, alguns sentem um pouco esse baque. E isso só vai passar quando nós ganharmos 2, 3 seguidas aqui. Enquanto isso não acontecer, vai ficar sempre aquela dúvida, será que ganha essa? Ganhou a outra, será que vai ganhar essa? Se nós conseguirmos aí uma sequência boa de vitórias aqui, 2, 3 vitórias seguidas, eu acho que já na quarta partida o trauma vai ser menor. Eu acho que a tranquilidade vai ser maior e aí fica mais fácil você vencer. Em cima desse assunto ainda, né, Geninho, dessa questão do fazer o resultado dentro de casa, a gente viu no primeiro turno o Avaí de 9 jogos aqui dentro vencer apenas 2. E agora vai ter 10 jogos dentro de casa no retorno. Já venceu a primeira, venceu o Vila Nova. Até para fazer, aumentar esse aproveitamento dentro de casa, você pretende fazer algo de diferente, um trabalho diferente para o time fazer esses resultados dentro de casa, já que fora o Avaí está fazendo a sua parte? Não. O trabalho diferente que a gente faz é tentar tranquilizar o time para que ele jogue aqui. Tentar motivá-los para que ele jogue aqui, tentar condicioná-los a não entrar nessa ansiedade da torcida. Porque em termos de trabalho de campo, o que eu faço para jogar fora, eu faço para jogar em casa. O trabalho é o mesmo, né? A não ser nesse jogo de hoje, nós íamos jogando da mesma maneira desde que eu cheguei aqui. Eu não mudava a minha postura para jogar em casa ou jogar fora. É sinal que o jeito que nós íamos jogando é eficiente, porque ninguém faz 60% de aproveitamento jogando fora, à toa. Então, o trabalho é o mesmo, nós não vamos mudar nada em relação. O trabalho que você faz é o extracampo. É o extracampo tentando dar tranquilidade, né? E a gente depende muito dos outros também para que nos ajude. Por exemplo, hoje a torcida teve um outro comportamento. Esse é um ponto muito importante com o Marquinhos em campo. Eu conversei muito com o Marquinhos, né? Havia até uma possibilidade do Marquinhos começar o jogo lá fora, lá contra a Ponte, mas não era o momento do Marquinhos. Nós conversamos bastante, falei, Marco, se prepara que você vai... Eu falei isso para ele há uma semana atrás. Pode conversar com ele. Falei com ele uma semana atrás, eu falei, você se prepara que você começa o jogo contra o Vila. Falei, eu preciso criar um fato novo jogando dentro de casa. E o Marquinhos começando um jogo é um fato novo. Parece não, mas você pode, for analisar com calma, com o Marquinhos em campo a torcida vai a menos o time. Porque talvez se vai ao time, de tabela vai o Marcos. Então a torcida com o Marquinhos em campo vem mais junto com o time, né? E foi muito bom, foi um fato novo. Você pode ver que quando começou o jogo a torcida gritando o nome dele, depois incentivando. É isso que nós precisamos, que a torcida jogue junto. Vai ter dia que o Marquinhos vai estar jogando, vai ter dia que o Marquinhos não vai estar jogando, mas eu acho que a torcida tem que empurrar o time, independente disso. Mas eu acho que talvez a grande importância do Marquinhos foi o fator psicológico dele em campo. Ele em campo, ele traz a torcida junto com o time. Ele tem uma história aqui dentro, ele é ídolo aqui dentro, tem todo o respeito dessa torcida e com mérito. Ele conquistou isso, né? Não ganhou no sorteio, ele conquistou isso, então nada mais natural que o Marquinhos em campo, a torcida cria aquela expectativa de que hoje vai e jogue junto. Seria muito bom que a torcida jogasse junto sempre, porque aí eu acho que o comportamento da equipe também seria diferente, né? E o próprio adversário jogando contra uma torcida que apoia o time da casa é mais fácil do que jogar. Às vezes você vai jogar fora, a gente mesmo conversa, vamos segurar 15 minutos que esses caras vão começar a xingar e os caras vão começar a abanar. Porque o que acontece aqui, acontece fora. Acontece fora. Você teve lá em Araraquara, tinha 200, 300 torcedores da Ponte. Bastou que nós fizéssemos o gol e virar um inferno na cabeça da Ponte. Não foi isso? Você é testemunha disso. E aí fica mais fácil você jogar.
O que acontece com a gente, acontece com o adversário aqui. Quando essa torcida começa a vaiar o time, é uma beleza para o time adversário. Ô, Geninho, hoje a gente notou um jogador que anteriormente tinha sido muito importante para o Avaí, cresceu um pouquinho de rendimento, até dado um passinho a mais, talvez, em relação a outras oportunidades que ele recebeu com você, que é o Luan Pereira, né? Hoje ele teve uma finalização boa na entrada da área, hoje ele procurou um pouco mais o jogo em relação a outras partidas, pelo menos na nossa análise. Que trabalho você procurou fazer durante esse período para que ele pudesse começar a voltar a mostrar aquilo que ele sabe? E claro que são situações diferentes, mas a gente tem notado o Renato cair um pouquinho de rendimento nas últimas partidas. Hoje, talvez, pela mudança do esquema, você falou que ele ficou um pouco perdido, talvez, em alguns momentos, mas ele, nos últimos jogos, a gente tem notado que ele, como um dos grandes jogadores do Avaí até agora no campeonato, tem diminuído um pouquinho o rendimento dele. Mas isso é uma coisa natural, às vezes, de acontecer. Um jogador que vem vindo muito bem tem uma pequena queda. Mas o Renato também sentiu a mudança, né? O comportamento dele era diferente, a movimentação dele era diferente. Então isso contribuiu para que ele não fizesse, de repente, um grande jogo. O que eu tenho conversado com o Luan é que se o Luan quiser realmente buscar alguma coisa grande, ele tem que comprovar dentro de campo aquilo que está fazendo com que ele seja convocado para a seleção, quarta convocação. Ele é titular num time que joga Vinícius Júnior, que joga Rodrigo dos Santos, que joga Paulinho do Vasco. Todo jogador que estão na Europa. E ele é o titular, ele é o meia desse time, então ele tem que ter qualidade. Se não tivesse qualidade, ele não estaria jogando. Ele poderia ser até convocado, mas nunca seria escalado. E ele é o titular desse time. Então ele tem que colocar isso aqui também no Avaí. Ele tem que demonstrar que dentro do Avaí, a qualidade dele, é claro que ele está, por exemplo, numa vitrine menor. Quem joga num Flamengo, num Corinthians, num Vasco, está num shopping. Faz 2, 3, 4 joguinhos bons, vira Deus. De repente o Luan, se já tivesse anteriormente num Flamengo, num Vasco, num Corinthians, talvez já tivesse na Europa também. Porque infelizmente todo mundo ainda vê a Série B com meio atravessado, né? Com o olho meio atravessado. Infelizmente para o Luan, o Avaí caiu o ano passado. Se o Avaí estivesse repetindo esse ano a Série A, com certeza o Luan não estaria mais aqui. O Luan estaria numa equipe europeia, porque ele tem qualidade para isso. Então a gente passa isso para a cabeça dele, que se ele almeja sair, independente dele estar jogando no Avaí, independente dele estar jogando Série B, Série C, Série D, ele tem que jogar, porque uma hora vai ter um cara olhando um jogo dele, ou aqui, ou vendo pela televisão, e vai falar, pô, aquele é o homem que eu vou levar. Porque o Luan hoje é uma mercadoria cobiçada, né? E os caras começam a acompanhar. Então não adianta você acompanhar um jogador e você olhar e de repente o jogador não te agrada. Então, tenho tentado fazer o Luan entender que ele está sendo visto. E ele tem que jogar todo o jogo com personalidade. Pegar, partir para cima, não ter medo de errar, segurar a bola, tentar enfiar a bola. Fazer tudo aquilo que ele sabe fazer.